essa aqui é a revista, Bonsai Paixão número 21, buscar lo essencial é o artigo que eu quero que vocês, que eu postei lá. Tá aqui, buscar lo essencial, página 10. Aqui já começa, é uma introdução, os desenhos são do Ruben Roig, gosto muito da pegada dele, e ele fala da importância, o que é que a gente vai buscar com esse essencial aí, o que é que a gente vai aproveitar aí. Principalmente aquilo que eu vivo falando com vocês, a questão da saída inicial da árvore, a explosão visual, a proposta que a árvore já te dá logo que ela sai do solo. Então é muito importante, logo a hora que acima do nebade, ter alguma mensagem, ter alguma coisa ali. Não ser simplesmente um pau reto lá de qualquer maneira, não. É importante ter, de certa forma, até uma poesia. Se tiver uma poesia ali, melhor ainda. Entendeu? Então, na realidade, o que a gente vê nesse essencial aí? É o que interessa. A hora que você bate o olho na árvore, o que você vê? A primeira coisa que vem, que o cérebro enxerga, é o ponto focal. É onde o cérebro vai. Não quer dizer que seja o centro de interesse da árvore, o ponto de interesse da árvore. O ponto de interesse é uma coisa, o ponto focal é outra. Ponto de interesse. O que é o ponto de interesse? É o que o Vitor descreveu, são os atrativos da árvore. O que pode ser um ponto de interesse, um centro de interesse? Me lembra, o que vocês acham? Vamos lá, deem exemplos de ponto de interesse. Ele deu um chare, um ouro, o próprio Vitor falou. Quem tem mais algum exemplo aí? Um tachagari. O tachagari pode ser um centro de interesse dependendo de como ele for, das características dele. Mas eu quero essas características. O que eu busco que pode ser um centro de interesse para mim? Flores ou frutos. Flores, frutos, folhagem. O caso do ácer, que fica vermelho no outono, brota todo vermelho. A folhagem é um ponto de interesse interessante. Concorda? Concorda, Vitor? Olha os seus áceres aí no Chile, aí na primavera. Coisa linda, é ou não é? É, uma textura incrível também. Exatamente. Aí entra outra coisa. Textura de casca é um ponto de interesse. Olha a Caliandra espinosa. Olha o piteco, a jabuticaba. São extremos. Um é casco liso, todo manchado, que é o caso das mirtáceas do piteco. Olha a Caliandra espinosa, já rugosa. Olha um pino, uma sakura. A sakura tem vários pontos de interesse que você pode encontrar na sakura. Pode ter gin, pode ter chale, pode ter uro, pode ter... A floração da sakura é um ponto de interesse intante, único, peculiar, entendeu? Então, ponto de interesse, a gente pode ter vários numa árvore. Ponto focal é só um. O que é o ponto focal? A hora que o olho bate na árvore é onde o cérebro vai. Então, detectar esse ponto focal é muito importante e escolher esse ponto focal. Como a gente escolhe a frente, você tem a capacidade de escolher o ponto focal. Como que eu faço isso? Como é que eu aponto o ponto focal para o pessoal? Como é que eu faço essa escolha do ponto focal? O que vocês me dizem? Ninguém pode chutar? Bora aí, galera. Só eu que estou acordado. Bora tomar café aí. Será que poderia dizer que a gente já sabe que o ponto focal é aquele ponto mais forte, né, que chama mais atenção. Isso. Então, assim, é aquilo que dá maior caráter à árvore, então. Não, aí é o centro de interesse. Aí é o ponto de interesse. Entendeu? O ponto focal, você muda. Você faz... Pode, vai. Você pode falar que o ponto focal é aquela atração imediata que leva a vista do... Isso. Quando você olha, você vai nele. Normalmente, você vai no ponto focal, depois você vai para os pontos de interesse. Onde Imagina você pode... O sea, é como o tiro, onde você põe o olho, põe o ponto focal aí, não? Isso. É isso aí. E aí, o que acontece? A gente pode direcionar o ponto focal. Como? Montando a copa. A copa
e moldura o ponto focal. Quando você monta a copa, você já cria o ponto focal para o cara. Entendeu? Por isso que é importante na copa a gente ter aqueles critérios de dinamismo, de direcionamento visual. A copa tem que ir para um lado ou para o outro, ela não pode ser estático. Por que não pode ser estático? Porque a gente quer o oposto do estático, a gente quer o dinâmico, a gente quer o natural, o dinamismo. E é o equilíbrio dinâmico, entendeu? Então, essa é a busca que a gente vai, que é o quê? A beleza através desses caminhos de equilíbrio, dinamismo, de direcionamento visual, de velocidade visual, entendeu? É importante aquela explosão visual. Aqui vai dar para a gente ver bem. Quem não viu essa matéria, aqui vai dar para a gente ver bem, ó. Deixa eu aumentar isso aqui. Como é que fazem, ó? Para dar o... Aqui, vamos tentar aqui. Ótimo. Aqui, ó. Estão conseguindo ver bem aí? Sim. Aí, ó, ótimo. Aqui dá para ver bem. Olha só, ele faz aqui um estudo com várias formas para a mesma árvore. Opa, aí. Um estudo, olha só. Aqui, olha como é que vai mudar o ponto focal. Olha o ponto focal da primeira, da forma A. Onde que está? Centro visual da árvore. Ali é o ponto focal. Centro de interesse da árvore. Embaixo, de azul, tá vendo? O que é que a gente tem no centro de interesse ali? Muita textura, você tem sucos, você tem veio vivo, você tem veio morto, você tem um festival de texturas ali, né, desses sucos que formam essas cavidades, buracos, muito movimento. Você vê que ela dá um movimento para lá, para trás, depois volta para frente, dá um 360 ali praticamente, né? Então você tem muita coisa que é interessante, esses movimentos, muito natural, né? Então, movimento, chariuro, textura, buraco, sucos, o tanto de coisa que a gente tem ali. Ali é o centro de interesse da árvore. O ponto focal, olha só como é que ele fez. A copa, a massa da copa, está exatamente em cima do ponto focal. Apesar de que eu acho que do jeito que ele montou a copa, porque a copa ali está sem profundidade, concorda comigo? Ela tem um galho chapado na frente, na forma A. E ele fala que ó, a massa verde é demasiado grande, entendeu? A parte interessante do conto fica oculta. Olha lá como é que ele explica ali ainda. Então, ali você tem o ponto focal sendo tampado pela massa verde. E isso não é legal, não aproveitou legal o material. Aqui, na forma B, ele já mudou. Olha onde que está o ponto focal dela aqui, ó. Ô, Roque, posso fazer uma pergunta? Pode, deve. O ponto focal, ele pode mudar de pessoa para pessoa, porque... Pode, é isso que eu estou querendo fazer, é isso que eu estou querendo te explicar. O ponto de interesse não muda, é um para toda a árvore que você bateu o olho. Eu vou perguntar para o Ocione, para o Alessandro, para você, para o Vitor, todo mundo vai me descrever os pontos de interesse que está vendo ali. Agora, o ponto focal vai depender da frente e vai depender de como você monta a copa. O ideal, a gente vai fazer um trabalho aqui agora disso aí, é que o círculo, tá vendo que o centro visual é uma bola? Sim. Aí na massa verde ele coloca outra bola. Na forma B, as bolas se cruzam de levinho, tá vendo? A bola do centro visual tá aqui, ó. Deixa eu desenhar que vocês vão entender isso que eu tô falando. Porque para mim, na forma B, o ponto visual seria algo assim, ó. Mas aí é que tá. Se você olhar, você tá irradiando ele. É porque a copa não tá boa. E ela ficou montada, a meu ver, muito fora. Você tem o centro de interesse. Olha para você ver isso aqui, ó. Aqui tá muito legal, ó. O centro de... Deixa eu mudar a cor disso aqui, peraí. Azul. Você está desenhando no computador ou no celular?
no celular. No computador eu não sei como é que faz. Olha lá, ó, o centro visual, a bolinha é menor. Olha como é que eles estão, ó. O centro de interesse longe do outro. Eles não se cruzam aqui, ó. O ideal é que você tenha um comportamento em que essas 3 bolas... Isso é uma regra do centro visual não cruzar com a massa verde? Não, é isso que eu estou querendo fazer. O ideal é que eles se cruzem bem, meio a meio. O ideal é que um passe lá na metade do outro, que eles estivessem assim, ó. Quanto mais compacto você tem esses 3 elementos, melhora seu bonsai. O ponto visual em moldura, imagina o símbolo da Olimpíada. Um círculo não encontra com o outro? Sim. Eles têm que encontrar os 3. O ideal é que eles se encontrem. Aqui, ó, o que a gente tem? Uma copa pequena, vamos colocar de verde o círculo da copa. Ó, coloquei de azul, não. Vamos apagar, colocar de verde. Para não ficar confuso. Ai. Estou apanhando aqui. Isso! Boa! Aí o de azul agora. É o Sérgio? Você tá aí, você é rápido demais nesse negócio. Eu? Manda o de azul agora. E o vermelho. Oi? Beleza. Agora, vamos... Se eu subir aqui... Ah, sai o círculo. Que coisa. Então, beleza. Eles estão longe um do outro, tá vendo? Ó? Principalmente porque a massa está pequena. Olha como é que ele fala ali no texto. A primeira coisa que ele fala é que a massa verde está pequena para o tronco. Pode apagar aí. Vamos subir para a próxima. Para a forma C. E é legal aqui, ó, ele faz também um jogo de ângulos. Olha, a inclinação da árvore com o ápice. E o ápice, uma reta de 90 graus com o chão, entendeu? Olha o triângulo que você forma ali, ó. É importante também esse triângulo. Olha o triângulo da forma A. Olha o triângulo da forma A quando é pequenininho, olha o outro como é bem mais. Então, quanto mais largo é esse triângulo, mais dinâmica normalmente é a sua árvore. Aqui agora, olha a forma, essa forma agora aqui, ó. A forma C. Manda os 3 círculos agora aí, por favor. Aí tem cruzamento agora. Isso. É isso que eu estava querendo falar, entendeu? O ideal é que elas fiquem desse jeito, ó. Vai dar. Não. Olá. Ficou claro, esse material aí é maravilhoso. Maravilhoso, cara. Eu sou muito grato a ele, que quando eu vi isso, imagina, eu vi isso essa revista é de 2000 e... Cadê? 2004, 2005, 2005. Olha lá que legal, olha como é que... E olha como é que o centro de interesse está dentro, olha. O ponto focal está dentro do centro visual nessa. Entendeu como é que ele trouxe? E não é a forma que ele considera perfeita. A forma para ele melhor é essa. Ó. Aí, ó, pode até deixar o triângulo de 1. Aí, olha os 3 círculos. Já foram agora, 44 mil. 44.233. Opa, peraí. Vocês entenderam então, pessoal? Olha na forma, nessa forma B. Na D, desculpa. A forma D a gente tem muito parecido, mas evitem o comportamento da forma B. Busquem esse comportamento mais compacto, em que a árvore está tudo dentro de uma proposta de compactação. Entendeu? É verdade, tem mais dinamismo isso. Mais isso. Não, e além de ter mais dinamismo, o que você consegue? Você consegue facilitar a visualização da árvore. Você faz com que o cérebro bata o olho e veja a árvore. E não veja pedaços da árvore. Perfeito.
Perfeito? Vamos no próximo exemplo. Vamos passar para a próxima página. Obrigado, viu, Ué? Olha que legal, bicho. Esse jogo dos triângulos aí é interessante. Eu tenho que sair do zoom. Aí. Aqui, essa árvore, eu acho assim, bem interessante a pegada dela. Muito dinamismo, muita velocidade, muita expressão visual, vamos falar assim. Velocidade visual lenta, você se detém muito tempo para ler a parte inicial do tronco. E aqui os estudos dela. Ó. Olha a forma A. Primeiro, qual a forma, sem ler o texto, só no visual, qual a forma que mais agrada a vocês aí? A última, D, né? D, que vocês mais gostam aí? Foi maior que 81 mil, porém não ultrapassou. Você não foi, não? Eu fico entre a A e a D. A A também eu gosto. Eu também gosto da A e a D. Compactada, né, Rock? Mais compactada. Eu gosto da A. Eu gosto bem da A, para te falar a verdade. É bem a minha cara essa A aí, entendeu? Mas eu gostei mais da última, da D. Eu ficaria entre essas duas mesmo. Aqui a gente tem um exemplo. Qual que é o sachê na A e na D? Qual que é o sachê aí? Quem puder marcar o sachê aí, me marca. Galinho do lado esquerdo? Não, ali é o primeiro galho. Primeiro galho. Aí, O galho do lado direito, o mais longo. Isso, o mais longo. O da direita aqui em cima. Esse aqui, ó. Aqui é um exemplo, aproveitando a oportunidade. Esse é o sacheda. Aqui, o primeiro galho. Dá a impressão até que ele vem lá de trás, tá vendo? A impressão que eu tenho é que ele vem lá de trás. Aí é um exemplo clássico de um sacheda que não é o primeiro galho, que o pessoal associa muito sacheda a primeiro galho. Não é, gente. Sacheda, o que é a sacheda? Sacheda é o galho mais importante da árvore. Primeiro galho é o primeiro galho. Ele pode não ser o mais importante. Normalmente, 90% das vezes, o sacheda é o primeiro galho. Mas aqui é um exemplo clássico de um que não é, entendeu? Era só para aproveitar esse gancho. Perfeito. Aí agora, o que a gente vê? Mesma coisa, olha o jogo do circo. Precisa do Erickson desenhar ou vocês já estão conseguindo ver bem aí? Nessa aqui, ele tem formas, o que variou muito aqui, a copa, por exemplo, aqui, ó. Pouca copa para muito tronco, fica aquela história, né? Peru no pires, fica um não combina com o outro. Aqui, essa daqui eu achei a forma ficou muito alongada pelo tronco que entendeu? Aqui, ó, essa eu acho que moldurou melhor. Realmente ele aproveitou a parte aberta embaixo. Ficou muito interessante. Qual que é a principal diferença do 1? Ele tampou muito no ponto focal ali, ó. A diferença principal dessa para essa é exatamente essa região. Que aqui ele mostrou bem, né? Já aqui Sim. ele tampou essa parte, ó. Que, no meu ponto de vista, é muito importante aqui. Olha que o tanto de informação que você tem nesse pedacinho. E acabou que o ponto focal virou aqui. O centro de interesse da árvore. Eu não entendi muito aqui. Não, mas é isso mesmo. Porque a massa verde está aqui e o centro de interesse pegou todo o tatiagalho inteiro, né? E entra um pouquinho ali naquele pedaço lá. Isso, obrigado, Erickson. Top. Como disse aí, Roque, o espaço negativo nesse dibujo é melhor. Melhor, exatamente. Lá no outro faltou negativo. O equilíbrio entre positivo e negativo, esse está melhor. Perfeito, Vitor. Perfeito. Pode chegar a confundir ou a chocar o ponto focal com o ponto de interesse.
Pode, não tem problema. Esse é que eu estou falando. Olha para você ver nesse comportamento aí, ó. Você tem os dois presentes muito próximos um do outro. É Exatamente. perfeito. Porque você tem o ponto de interesse junto com o ponto focal. Ótimo. Entendeu? Show. Excelente. O que eu queria falar com vocês aqui? Primeiro, é a gente ter muito claro a definição desses elementos, que esteticamente é importante para a construção do artista que a gente está formando, que é você, entendeu? É importante esses termos, você ter controle, até para você poder se expressar, quem tem interesse em dar aula, para conseguir fazer isso chegar mais fácil lá para o aluno que você vai pegar, entendeu? Então é importante a gente ter familiarizado esses termos. E aqui, esse desenho aqui, ó, resume tudo que eu queria passar para vocês. A gente tem os pontos todos se cruzando. Um com o outro, tá vendo? É isso aí que eu queria mostrar. Oi. Nessa forma D, agora só colocando outro assunto, ele é formal ou informal? O que você me fala? O que você me diz aí? Mas eu diria neutro. Neutro. Ele tem elementos muito formais, que é o diâmetro do tronco, essa grossura, mas ao mesmo tempo ela tem muito movimento. Então confunde, você tem elemento de um e de outro. Eu acho até que esse vaso não é o vaso dela. Ideal, né? É que eu estava pensando da relação desse triângulo, que na outra árvore estava mais aberto, se teria relação com o caráter da árvore também. Cara, não, de certa forma, sim e não. Porque uma coisa que vai acontecer, por exemplo, o caráter feminino seria um literati. Esse caráter, ele vai ter um triângulo mais aberto, sempre. Às vezes, um formal, ele tende a ter, olha para você ver como é que a inclinação da árvore é pouquíssima. Apesar de que a saída do tronco conota com um negócio com muito mais dinamismo, muito mais direcionamento visual do que é na realidade, né? É aquele suco que ele fez ali, aquele movimento, e o suco denota, lembra, né? Remota a gente a muito movimento. Apesar de ser reto, tem movimento. Rock, o vaso dela aí seria o mais fundo. Cara, o vaso mais fundo, eu nem... Pro tipo por causa dessa característica que eu estava descrevendo agora, de muito movimento, no visual aqui é grosso, mas tem muito movimento. Então, por causa desse movimento, a altura do vaso aí tá ótimo para mim. A única coisa que eu faria aí era um vaso com as bordas quebradas. Entendeu? Porque ela tem característica... Um vaso com a borda arredondada, ou a borda com tipo aquela nuvem na borda, sabe? Que seria um vaso neutro. O vaso ali está muito masculino, né? No meu ponto de vista. Aqui agora... Essa forma também é bem interessante, a proposta para essa. Olha aqui. E reparem, olha para você ver, quando vai abrindo muito, olha como é que na forma B os círculos estão abertos. Marca, por favor, a forma B e a forma A. A forma A eu gosto muito da proposta. Olha como é que o triângulo já ficou mais aberto, tá vendo? Mas bem menos do que a da forma B. O importante é ficar claro para vocês isso aí, essa questão e esses jogos desses círculos aí, ó. Que aí isso aí já dá uma ilustrada boa. E na realidade, o que é? O que eu vivo falando com vocês? A copa emoldura o ponto focal. Então, onde a gente vai montar a copa emoldurando o ponto focal. Olha o tanto que facilita a nossa vida. Onde é que eu vou montar? Você não precisa ficar, eu vou montar a copa aqui, ali. Não. Monta emoldurando o ponto focal. Ponto. Beleza? Em todas essas está acontecendo isso. A copa emoldura o ponto focal.
nos desenhos dele aí. Olha como é que a forma A, eles estão muito mais compactos, né? A forma B, os círculos quase que não se encontram. O do centro visual e da copa. O que você tem? Você perde unidade, fica a copa num lugar e o ponto focal no outro. E o ponto centro visual no outro. E aí, no caso, essas árvores, todas elas, todos os desenhos dele, todos os estudos que ele passou aí, o que elas têm de comum de ponto de interesse? Qual que é o ponto comum entre elas? Bora, galera! Agora, todo mundo fazer café antes da aula, hein? Fica eu aqui tomando 2, 3 cafés aqui, acelerado. Eu sei, aí sem café, lentos. As veias vivas. Rusga aí os Hã? Falhou. As rusgas aí no tronco. Isso! A textura, o movimento do tronco, o ponto de interesse dessas árvores, é isso aí. O que elas têm de comum é isso aí. Muito bom. Aí agora, ficou claro? Vamos usar os dois estudos. Sim. Pode falar. De uma forma bem amadora. Uma pessoa vê uma planta na exposição. E aí ela chega e aí percebe os movimentos que dá com todas as suas curvas, os seus volumes. Ela diz assim, nossa, que interessante isso. A gente poderia associar isso como sendo, então, o ponto de interesse. De uma forma bem amadora, uma pessoa que não entende, que não conhece. Isso. Seria isso, mais ou menos isso. Seria aquilo isso. que atrai a atenção da pessoa. Isso, é o ponto de interesse. Exatamente, é isso aí, senhor. É exatamente isso aí. Então, o ponto de interesse, você pode errar, por exemplo, ao montar o ponto de interesse nas costas da árvore. Entendeu? Você não aproveitar um ponto de interesse importante, você não aproveitar na frente, já é um equívoco, concorda? Entendi, com certeza. Entendeu? Então é isso que eu estou querendo falar. Vamos falar assim, dando nome aos bois, entendeu? Essas coisas, esses pontos aqui, são pontos que a gente trabalha no dia a dia. Vocês estão o tempo todo trabalhando isso, observando isso, mas não para fazer um estudo desse aspecto. O que é o ponto de interesse, o que é o ponto focal. Eu acho muito importante ter isso muito claro agora. E eu gosto de trabalhar isso já no barco andando mesmo. Por quê? Porque você já pressupõe, de um entendimento prévio para chegar até aqui. Que é o quê? A escolha do material, a importância da escolha do material, depois da escolha do material, o método de trabalho. A gente analisar e planejar. Em cima do planejamento, o que a gente vai buscar? Compactação, equilíbrio, dinamismo, minimalismo. São os elementos da estética zen. Se você for olhar de uma maneira geral, eu vou só colocar em palavras aqui. Beleza? Então, aí, quando a gente pegou isso, ótimo. Aí a gente vai escolher a frente baseado em quê? Baseado nas características que a árvore tem. Os pontos de interesse, principalmente. Eles são determinantes. É uma árvore que tem um ponto de interesse dela, é flor. Pô, se uma árvore tem ponto de interesse flor, o que já de cara essa informação me diz a respeito da copa dessa árvore? Qual que é a informação? Copa grande, massa verde grande. Para quê? Para aproveitar esse ponto de interesse. Concorda comigo? Se é um buganvílleo, quanto maior a copa do buganvílleo que eu fizer, melhor, porque é mais flor que eu vou ter ali na porrada. Já ao passo que uma árvore que tem um ponto de interesse que é no tronco, movimento, chare, gin, você não precisa ter copa. A copa vai ser só o suficiente para apresentar aquilo ali. E por aí vai. Beleza? Aqui na forma eu particularmente gosto dessas aqui. Eu gostei mais da A
Eu só tiraria aquele galho que está na parte verde ali dela, entendeu? Seria a A mais curtinho aqui, ó. A minha opção. Deixa eu colocar de preto aqui. A inclinação muito boa, que está mostrando. Olha como é que os círculos estão bem pegados ali, apesar de que, nesse caso, o centro de interesse só encosta na massa verde. Mas pelo menos está encostando e os dois estão com o ponto focal fazendo a ligação forte entre eles. Então, está valendo. Mas aquele comportamento da primeira lá, dos três, bem um dentro do outro, é o ideal. É isso que eu queria mostrar, era isso que eu queria mais enfatizar com vocês hoje. Essa questão desses pontos, como detectados, a importância deles. E eu espero que tenha ficado claro também a questão do emoldurar, do ponto focal. A copa sempre emoldura o ponto focal. A copa emoldura o ponto focal. Ou seja, como é que eu vou mostrar o ponto focal? Como é que eu vou apontar o ponto focal para o observador? Como eu monto a copa. Se eu montar a copa num determinado lugar, o ponto focal pressupõe que está ali. Se eu montar a copa em outro, vamos mudar o ponto focal. O ideal é que você traga esses elementos de interesse para dentro do ponto focal. Ainda mais se for junípero, se for conífero, se for pinheiro, taxus. Essas árvores é muito importante que esses centros de interesse, que esses pontos de interesse estejam presentes no ponto focal. Beleza? Dúvidas?